A geração de resíduos está presente no dia a dia de todos. Meu nome é Iana, sou gestora ambiental. Tenho formação em gestão ambiental pela Universidade Unideb, graduanda no curso de licenciatura em geografia pela Uninter. E esse curso de extensão é para trazer os principais conceitos sobre resíduos sólidos sob a luz da Lei Federal 12.305 de 2010, que trata da Política Nacional dos Resíduos Sólidos. Vamos entender o que são os resíduos sólidos. Resíduos sólidos, através da Política Nacional de Resíduos, ela define como todo material, substância, objeto ou bem descartado resultante de atividades humanas em sociedade. Temos que entender que definir o conceito resíduo e rejeito é muito importante para começarmos a compreender como faz o tratamento e o gerenciamento desses materiais. Resíduos são todo material, substâncias e objetos ou bens descartados, resultantes de atividades humanas em sociedade. O resíduo você pode reciclar ou reutilizar. Os rejeitos são resíduos sólidos que, depois de esgotadas todas as possibilidades de tratamento por processos tecnológicos e disponíveis e economicamente viáveis, não apresentam outra possibilidade que não a disposição final ambientalmente adequada. Quem são os principais geradores de resíduos? São as pessoas físicas ou jurídicas, de direito privado ou público, que geram resíduos sólidos por meio de suas atividades, nelas incluindo o consumo. Procuramos entender como que são classificados os resíduos. A classificação dos resíduos, ela se divide em resíduos domiciliares, que são todos os resíduos urbanos que são produzidos nos domicílios. Todos os resíduos de limpeza urbana, que são da varredura, das ruas, da limpeza dos parques. Os resíduos hospitalares, que são produzidos nos hospitais, em clínicas, em laboratórios. Os resíduos de construção civil, os resíduos de industriais, os resíduos de serviços agropastoril, resíduos de mineração, resíduo de serviço de saneamento básicos, resíduo de serviço de transportes, entre outros. Compreender a geração de resíduo é querer entender onde se dispõe, para onde vai todo o resíduo que são gerados. Vão por aterros sanitários controlados e vão para os lixões. A destinação dos resíduos sólidos causa preocupação ao poder público e também à população, sendo considerada uma questão de saúde pública. O volume de lixo produzido nas áreas evidencia não só a importância da coleta do resíduo, como também o conhecimento da população em relação a esse assunto, uma vez que sua participação é essencial para que aconteça uma destinação correta do lixo. Vou explicar aqui para vocês como que são classificados os resíduos. Os resíduos sólidos podem ser classificados de acordo com a Política Nacional de Resíduos Sólidos, título 3, capítulo 1, artigo 13, da seguinte forma. Quanto à origem, resíduos domiciliares. Eles são gerados por atividades domésticas e em residências urbanas. Resíduos de limpeza urbana, gerados por varrição, limpeza de ruas e vias públicas e outros serviços de limpeza urbana. Resíduos industriais, gerados nos processos produtivos e instalações industriais. Resíduos de saúde pública,
gerados no serviço de saúde, conforme definido em regulamento ou em normas estabelecidas pelos órgãos do CISNAMA e do SNVS. Resíduos de construção civil, gerados nas construções, reformas, reparos e demolições de obras de construção civil, incluídos os resultantes da preparação e escavação de terrenos para obras civis. Resíduos agro-silvopastorilos, gerados nas atividades agropecuárias e silviculturas, incluídos os relacionados a insumos utilizados nessas atividades. Resíduos de serviço de transportes, gerados em portos, aeroportos, terminais alfandegários, rodoviários e ferroviários e passagens de fronteira. Resíduos de mineração, gerados na atividade de pesquisa, extração ou beneficiamento de minérios. Os resíduos também são classificados quanto à sua periculosidade. Resíduos perigosos e resíduos não perigosos. Os resíduos perigosos são aqueles que apresentam risco à saúde pública ou qualidade ambiental em razão de suas características, como inflamabilidade, corrosividade, reatividade, toxicidade, patogenicidade, carcinogenicidade, teratogenicidade e mutagenicidade. Os resíduos não perigosos são todos os outros tipos de resíduos que não se enquadram na classificação acima. A coleta de resíduos sólidos, de acordo com Leite, em 2003, ele classificou 3 tipos de coleta utilizadas para a captação de resíduos sólidos: a coleta de resíduo urbano, a seletiva e a informal. A coleta de lixo urbano é aquela que recolhe tudo que é descartado nas residências, aquela chamada porta em porta. Resumido em resíduos orgânicos e inorgânicos, de pequeno tamanho, e que após a coleta são colocados à disposição dos órgãos públicos. A coleta seletiva é similar à coleta de lixo, acontecendo de porta em porta, seja um ambiente domiciliar ou comercial, ou em pontos de entrega voluntária, e é direcionada principalmente para os produtos recicláveis. Já a coleta informal é realizada por meio de captação manual e em pequenas quantidades, principalmente por profissionais informais, até mesmo por cooperativa de reciclagem, sendo uma das que contribui para a reciclagem de resíduos reaproveitáveis. A destinação correta dos resíduos sólidos vem se tornando cada vez mais importante e valorizada, não só por órgãos públicos, mas também pela população. Isso acontece pela crescente preocupação com o meio ambiente, uma vez que a produção e descarte inadequado de resíduos são grandes responsáveis pela poluição encontrada no solo, nos rios e no mar. Além da poluição ambiental ser preocupação de grande parte das pessoas atualmente. Resíduos sólidos também são responsáveis por afetar diretamente a saúde da população. Dessa forma, a conscientização e o descarte adequado de resíduos sólidos vem sendo cada vez mais difundido. Trazendo aqui o panorama dos resíduos sólidos no Brasil, dados demonstram que em 2018 foram gerados no Brasil 79 milhões de toneladas de resíduos sólidos, um aumento de pouco menos de 1% em relação ao ano anterior. Neste montante, 92%, 72,7 milhões, foi coletado. Por outro lado, evidencia-se que 6,3 milhões de toneladas de resíduos não foram recolhidos junto aos locais em que foram gerados. A destinação adequada em aterros sanitários recebeu 59,5% dos resíduos sólidos urbanos coletados,
O restante, 40,5%, foi despejado em locais inadequados por 3.001 municípios. Ou seja, 29,5 milhões de toneladas de resíduos sólidos urbanos acabaram indo para lixões ou aterros controlados, que não contam com um conjunto de medidas necessárias para proteger a saúde das pessoas e o meio ambiente. Precisamos entender o que é um aterro sanitário e o que é um aterro controlado. Vou trazer aqui para vocês o conceito do que é um aterro controlado. O aterro controlado foi uma solução rápida encontrada para dar respostas à imensa quantidade de resíduos gerados nas cidades. Essa solução representa uma espécie de jeitinho brasileiro para a disposição final dos resíduos. Um grande problema começa quando o chorume desse jeitinho chegou aos lençóis freáticos, causando epidemias nas cidades onde essa solução foi implantada. Segundo a ABNT, de 1985, o aterro controlado é uma técnica de disposição de resíduos sólidos urbanos no solo. Essa técnica não causaria danos ou riscos à saúde pública e à segurança e minimizaria os impactos ambientais. Esse método utiliza princípios de engenharia para confinar os resíduos sólidos. Portanto, cobriria os resíduos com uma camada de material inerte na conclusão de cada jornada de trabalho. Com essa técnica de disposição, produz em geral poluição localizada. Assim, não havendo impermeabilização do solo adequado, compromete a qualidade do solo e das águas subterrâneas. Tampouco haverá um sistema de tratamento de percolato, que é o chorume, nas mais águas de infiltração, ou extração e queima controlada dos gases gerados. Como que funciona um aterro controlado? Até 2013, as principais formas de destinação final dos resíduos no Brasil eram lixões, aterros sanitários e aterros controlados. Sobre lixões e aterros sanitários, você com certeza já ouviu muito falar. Mas você sabe o que é e como funciona esse aterro controlado? Com a Lei 12.305 de 2010, os aterros controlados ficam proibidos. A lei determina que todas as administrações públicas municipais, indistintivamente do seu porte e localização, devem construir aterros sanitários e encerrem as atividades dos lixões e aterros controlados, no máximo com um prazo de 4 anos a partir da data da sanção da lei, substituindo-os por aterros sanitários ou industriais, onde só poderão ser depositados resíduos sem qualquer possibilidade de reciclagem e reaproveitamento. Qual a diferença entre lixão, aterro sanitário e aterro controlado? Lixão e aterro controlado são 3 formas de disposição final de lixo. Aterro controlado é uma forma de disposição ambientalmente adequada para rejeitos. Se tornou extremamente importante mostrar aos gestores públicos a importância de se ter um planejamento para os resíduos sólidos. Por isso, a Política Nacional de Resíduos Sólidos foi sancionada. É muito importante entender todos esses conceitos. Na Lei 12.305 de 2010, artigo 3º, inciso 8, diz que a disposição final ambientalmente adequada, distribuição ordenada de rejeitos em aterros, observando normas operacionais específicas, de modo a evitar danos ou riscos à saúde pública e à segurança e a minimizar os impactos ambientais adversos. Na lei, no artigo 3º, no inciso 9, rejeitos
São resíduos sólidos que, depois de esgotadas todas as possibilidades de tratamento e recuperação dos processos tecnológicos disponíveis e economicamente viáveis, não apresentem outra alternativa que não a disposição final ambientalmente adequada. Na mesma lei, no artigo 3º, no inciso 11, 16, resíduos sólidos são material, substância, objeto ou bem descartado resultante de atividades humanas em sociedade e cuja destinação final se propõe proceder ou se está obrigado a proceder nos estados sólido ou semissólido, bem como gases contidos em recipientes e líquidos cujas particularidades tornem inviável o seu lançamento na rede pública de esgotos ou em corpos d'água, ou exijam, para isso, solução técnica ou economicamente inviáveis em face da melhor tecnologia possível. Quais são as conclusões importantes que devemos tirar a partir desses conceitos? Que lixões a céu aberto e aterros controlados são formas de destinação ambientalmente inadequadas. Quando falamos em lixo, não reconhecemos o valor dos materiais, como o aterro sanitário só deve receber rejeitos. Não pode ser chamado de destinação de lixo. Dentro do conceito lixo, existem, na verdade, a soma de resíduos sólidos e rejeitos. Porém, os valores dos resíduos sólidos não estão sendo considerados. E como se, na verdade, tudo fosse rejeito. A existência dos catadores de material reciclável, assim como o uso desses materiais na indústria, prova algo interessante. O conceito de lixo está errado, pois sempre se encontra alguma forma de valor nos produtos descartados. Mas como saber o que é certo e o que é errado no mundo dos resíduos? Finalizando aqui esse primeiro tópico sobre o que é resíduo, aprendemos que existe diferença entre lixão, aterro sanitário e aterro controlado. Quanto existe diferença entre resíduos e rejeito. Fechamos aqui esse primeiro bloco sabendo a diferença entre rejeitos e resíduos, a diferença entre lixão, aterro sanitário e aterro controlado. Trazendo um panorama do Brasil, da geração de resíduos sólidos urbanos no Brasil, por regiões. Estou trazendo aqui para vocês as principais regiões e a quantidade de resíduos que são produzidos. A região norte, no ano de 2018, produziu 13.069 toneladas de resíduo ao dia. Atrás vem a região nordeste, que produziu no ano de 2018 43.763 toneladas de resíduos ao dia. Logo em seguida, nós temos o Centro-Oeste, com 14.406 toneladas de resíduo ao dia. A região Sudeste, com 105.977 toneladas de resíduo. A região Sul, 21.563. Podemos compreender, com esse panorama, que a região Sudeste e a região Sul são as que mais produzem resíduos no Brasil. E fica a pergunta: como que podemos descartar os resíduos de maneira adequada? Vamos falar agora um pouco sobre a coleta seletiva. Segundo o Ministério do Meio Ambiente,
A coleta seletiva ela é diferenciada de resíduos que foram previamente separados segundo a sua constituição ou composição. Ou seja, resíduos com características similares são selecionados pelo gerador, que pode ser o cidadão, uma empresa ou outra instituição, e disponibilizados para coleta separadamente. Mas o que é uma coleta seletiva? Coleta seletiva, ela, de acordo com a Política Nacional dos Resíduos Sólidos, a implantação da coleta seletiva é a obrigação dos municípios e metas referentes à coleta seletiva fazem parte do conteúdo mínimo que deve constar nos planos de gestão integrada de resíduos sólidos nos municípios. Entende-se que através da Lei Nacional que traz a Política Nacional de Resíduos Sólidos, a coleta seletiva, ela é obrigação dos municípios. Todo município tem que ter um plano de gerenciamento de resíduos sólidos urbanos. Por que a gente deve separar os resíduos sólidos urbanos? Cada tipo de resíduo tem um processo próprio de reciclagem. Na medida em que vários tipos de resíduos sólidos são misturados, sua reciclagem se torna mais cara ou menos inviável, pela dificuldade de separá-los de acordo com sua constituição ou composição. O processo industrial de reciclagem de uma lata de alumínio, por exemplo, é diferente da reciclagem de uma caixa de papelão. Por esse motivo, a Política Nacional de Resíduos Sólidos estabeleceu que a coleta seletiva nos municípios brasileiros deve permitir, no mínimo, a segregação entre resíduos recicláveis secos e rejeitos. Os resíduos recicláveis secos são compostos principalmente por metais, como aço e alumínio, papel, papelão, embalagem de Tetra Pak, diferentes tipos de plásticos e vidros. Já os rejeitos, que são os resíduos não recicláveis, são compostos principalmente por resíduos de banheiros, fraldas, absorventes, cotonetes e outros resíduos de limpeza. Há, no entanto, uma outra parte importante dos resíduos, que são os resíduos orgânicos, que consistem em restos de alimentos e resíduos de jardim, folhas secas, de podas. É importante que os resíduos orgânicos não sejam misturados com outros tipos de resíduos, para que não prejudiquem a reciclagem dos resíduos secos e para que os resíduos orgânicos possam ser reciclados e transformados em adubo de forma segura em processos simples, como a compostagem. Por esse motivo, alguns estabelecimentos e municípios têm adotado a separação dos resíduos em 3 frações: resíduos secos, resíduos orgânicos e rejeitos. Quanto a esta coleta mínima existente, os resíduos recicláveis secos coletados são geralmente transportados para centrais ou galpões de triagem de resíduos, onde os resíduos não separados de acordo com sua composição e posteriormente vendidos para a indústria de reciclagem. Os resíduos orgânicos, tratados para a geração de adubo orgânico, e os rejeitos são enviados para aterros sanitários. Como que funciona uma coleta seletiva? As formas mais comuns de coleta seletiva hoje existente no Brasil são a coleta porta a porta e a coleta dos pontos de entrega voluntária. A coleta porta a porta pode ser realizada tanto pelo prestador de serviço público de limpeza e manejo dos resíduos sólidos ou privado, quanto por associações ou cooperativas de catadores de materiais recicláveis. É o tipo de coleta em que um caminhão ou outro veículo passa em frente às residências e comércios, recolhendo os resíduos que foram separados pela população. Já os pontos de entrega voluntário
consiste em locais situados estrategicamente próximos de um conjunto de residências ou instituição para entrega dos resíduos agregados, segregados e posteriormente coleta pelo poder público. Qual a diferença aqui? Da coleta seletiva e da logística reversa. Para se compreender a diferença, precisamos entender o que é logística reversa. A logística reversa é a obrigação dos fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes de determinados tipos de produto, como pneus, pilhas, baterias, lâmpadas fluorescentes, de estruturar sistemas que retornem esses produtos ao setor empresarial, para que sejam reinseridos no ciclo produtivo ou para outra destinação ambientalmente adequada. A diferença entre coleta seletiva e logística reversa. Já entendemos que a logística reversa é o retorno daquele material para seu fabricante. Já a coleta seletiva é uma obrigação dos titulares dos serviços de manejo de resíduos sólidos, ou seja, o poder público. A logística reversa é uma obrigação dos empresários. Já a coleta seletiva é a obrigação do poder público. Compreendendo essa diferença, vamos perceber que todos os atores da sociedade, tanto a sociedade, quanto os empresários, quanto o poder público, têm a obrigação em cuidar do resíduo. Em agosto desse ano, 2020, a Política Nacional dos Resíduos Sólidos completou 10 anos. Mas a legislação que estabelece estratégias para a prevenção e redução de geração de lixo, além de criar metas para enfrentar problemas ambientais, sociais e econômicos que decorrem do manejo inadequado dos descartes, está longe de ter alcançado o seu objetivo, especialmente quando o assunto é reciclagem. O Brasil gerou em 2018, como falamos anteriormente, 79 milhões de toneladas de lixo por ano, um aumento de quase 1% em relação ao ano anterior, segundo o panorama dos resíduos sólidos de 2018. Desse total, a estimativa é que somente 3% sejam de fato reciclados, sendo que o potencial é de 30%. Não mudou muito a visão de que basta ter lixeiras e o sistema de coleta já está resolvido. Não está. Os dados são alarmantes. O Brasil é hoje o quarto maior produtor de lixo plástico, segundo um estudo feito em 2019. São 11,3 toneladas por ano, das quais somente 1,28% são recicladas. O número está bem abaixo da média mundial de 9%, embora quase 3/4 dos municípios façam algum tipo de coleta seletiva. A maioria se concentra ao sul e sudeste. No centro-oeste, menos da metade das cidades tem coleta seletiva. Para piorar, em muitas localidades, o serviço não abrange todos os bairros. Na prática, apenas 17% da população é atendida pela coleta seletiva, de acordo com o relatório de 2018 da ONG, Compromisso Empresarial de Reciclagem. A cidade de São Paulo, por exemplo, tem desde 2014 duas grandes centrais mecanizadas de triagem com capacidade diária para até 250 toneladas cada, mas recebem somente metade desse volume, segundo
o presidente da Associação Brasileira de Resíduos Sólidos e Limpeza Pública. Se somadas à rede de cooperativas de catadores manuais, a capacidade chega a pouco mais de 700 toneladas. Embora o número processado nunca chegue a isso, onde está a falha? Num conjunto do todo ou de acordo com o próprio ou de acordo com a disposição que o poder público tem em resolver a problemática dos resíduos sólidos? O problema é que a maioria dos brasileiros desconhecem o funcionamento da reciclagem. Uma pesquisa do IBOP de 2018 mostrou que 60% da população sabe pouco ou nada sobre coleta seletiva e 39% não separam lixo. Outro levantamento, este que foi feito em 2019 pelo Instituto IPSOS, revelou-se que 54% dos brasileiros não entendem como funciona a reciclagem em sua região. No entanto, no mundo, este índice é de 47% em média. O sistema todo funciona porque não investimos em reeducação. Se todo cidadão não sabe nem o dia da coleta seletiva, ele não vai separar seu lixo. Falta informação também sobre o que é reciclável e que não é reciclável. A embalagem de salgadinho, ela é reciclável? De que ela é feita? Elas são feitas de um plástico muito mole, que tem pouco valor comercial para ser reciclado. Então, eles não são. As embalagens sujas, por exemplo, perdem a capacidade de reaproveitamento? Sim, porque é preciso lavar o pote de iogurte depois que você terminou de usar, antes de jogá-los ao lixo ou na lixeira. E se o rótulo é impresso diretamente na embalagem, como nos potes de margarina, por exemplo, a tinta do material impede a reciclagem. Na outra ponta, existe um desinteresse público e industrialismo. Tema pela falta de vantagem econômica da reciclagem. Enquanto algumas embalagens têm logística de reaproveitamento consagrada, como produtos como o aço, o alumínio, o papelão, outras são descartadas pela falta de retorno econômico, como o plástico. Se o valor pago por elas é baixo, não há motivação para que os catadores separem o produto. Daí uma explicação. Porque o Brasil, ser um dos maiores recicladores de alumínio do mundo, vocês sabiam disso? O Brasil é o maior reciclador de alumínio do mundo. E está como lanterninha quando o assunto é plástico. Segundo sempre, 1 quilo de alumínio é vendido por R$ 3,7 em média. Já a mesma quantidade de garrafas PET, segundo o material de maior valor, é vendido no máximo por 1,80 centavos. É preciso haver um incentivo para que as pessoas atuem nessa área de negócio, com mecanismos que favoreçam as indústrias que consumam o material reciclado e o tornem competitivos em relação ao material virgem. Mas não é tão simples. Os próprios impostos do país se tornam um empecilho. De acordo com o Gianese, o sistema tributário brasileiro taxa mais a matéria-prima reciclada do que a virgem, encarecendo o produto final. Dá para comprovar isso com uma rápida pesquisa em uma loja de produtos de escritórios por atacado. Um pacote com 100 mil folhas de recicladas custa R$ 229, enquanto a mesma quantidade de folhas
feitas de material virgem sai por 2009. Fica a pergunta: a reciclagem é uma farsa? Diante da tamanha dificuldade em fechar os ciclos para tornar a cadeia completa, há quem questione se a reciclagem não passa de um mito. Como não funciona na prática, só serviria para aliviar a consciência dos consumidores, que param de se preocupar com o destino final dos resíduos. Isso significa que devemos parar de nos preocupar com separar o lixo e seguir nossas vidas como se nada fosse acontecer? Como de fato dificilmente acontece? Não exatamente. O plástico é só a ponta de uma montanha de lixo e a mais visível. Pode se tratar de um material leve que se espalha facilmente e boia na água. Existem alternativas para embalagens menos agressivas ao meio ambiente, como o próprio caso de Keurig mostra. O que falta é interesse público e político em adotá-las. Lidar com o destino final do lixo também é um passo essencial. No Brasil, o que não é reciclado vai para os aterros sanitários, lixões ou chamados aterros controlados, que apesar do nome, não tem um controle tão rígido assim, como já falamos anteriormente. Vamos contextualizar agora, então, que é uma questão de cultura. Estamos tão acostumados com o sistema de consumo, compra, utiliza, e o que não precisa se descarta, e o que não se descarta vai para o lixo, que nós não pensamos no destino desses materiais. Agora que nós estamos sabendo o que é lixo, o que é rejeito, o que é resíduo, o que é lixão, é hora de pararmos e pensar como que é nossa relação com os resíduos sólidos. Trouxe aqui, nesse primeiro bloco, importantes informações, porque eu sou uma grande incentivadora para que as pessoas se utilizem da reciclagem. E quero afirmar aqui que não é só obrigação do governo, do prefeito, do presidente, é a obrigação de todos cuidar e saber administrar melhor o seu resíduo urbano.